E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Nadir com Y. Para você que não me conhece, eu sou o Nadir e no vídeo de hoje nós vamos falar dele, o drone DJI Mavic, Air 2S. Inclusive, é uma das coisas que eu sempre me atrapalho em falar, é o Mavic. Nessa versão ele perdeu o Mavic e agora é só DJI Air 2. E antes de começar a falar sobre esse aparelho, eu queria pedir para você se inscrever no canal, dar aquele like da confiança, porque tudo que eu souber, tudo que eu sei sobre esse aparelho, eu vou passar para vocês. Já tem muito tempo que eu tento falar sobre esse aparelho e sempre tem algum erro, sempre tem alguma coisa que eu gravo e eu não gosto, mas dessa vez vai acontecer e eu vou falar sobre o DJI Air 2S. Então vou mostrar para vocês o que vem dentro da caixa do DJI Air 2, lembrando que eu não fiz um unboxing porque nesse caso eu só comprei a aeronave, ele veio na caixa tudo direitinho, mas eu só comprei a aeronave porque eu perdi minha aeronave antiga e eu vou explicar para vocês um pouquinho mais pra frente. Então é isso, o que vem dentro da caixa é a aeronave, o controle, as baterias com um hub de carregamento, a fonte adaptadora de energia, os cabos adaptadores para você ligar o seu celular no controle, um adaptador para você transformar a bateria do seu drone em um power bank, uma caixinha com 4 filtros ND para você utilizar na câmera do seu drone. Lembrando que ainda vem algumas hélices, esses stickerzinhos, caso você perca, vem mais sobressalente também. A bag de transporte, que aqui embaixo ele perdeu o nome Mavic, agora é só DJI. No antigo ele tinha aqui Mavic, DJI Mavic. Além disso, vem alguns manuais com algumas instruções ali de qual aplicativo você baixar para utilizar o aparelho e algumas informações bastante importantes ali. Então, enquanto estiver carregando as baterias, dá uma lida no manual ali porque vale bastante a pena. Então, por que eu optei pelo Air 2S? Eu sempre vou esquecer e colocar o Mavic na frente aqui porque eu ainda não estou acostumado. O meu antigo era um Mavic 2, Mavic Air 2. Então, acabei perdendo minha aeronave e aí procurando qual aeronave comprar para continuar os meus trabalhos, acabei optando por não vender todos os meus acessórios e comprar só a aeronave desse daqui porque ficaria muito mais barato para mim, ao invés de vender os equipamentos, porque a gente acaba perdendo muito valor em só vender os acessórios. Eu acabei optando por comprar só a aeronave e continuar com tudo do Mavic Air 2, porque é tudo compatível aqui, controle, baterias, tudo que tem no Mavic Air 2 é compatível com o Air 2S. Não tem como falar desse drone aqui sem comparar ele com o Mavic Air 2. Na aparência, praticamente a única coisa que muda são os sensores aqui na parte de cima do aparelho e, olhando também, o sensor da câmera é muito maior do que... é o dobro do que o Mavic Air 2. Uma coisa que eu sempre vai acontecer nesse vídeo aqui, eu sempre vou errar e vou falar Mavic Air 2S. Depois que houve essa atualização, a DJI resolveu em tirar o nome Mavic Air e agora é só Air 2S. E outra coisa que dá para comparar também, se você tiver com as duas máquinas na mão, você vai ver que o Air 2S é um pouquinho mais pesado que o Mavic Air 2. Se não me engano, são 35 gramas a mais e por isso a gente perde 3 minutos de autonomia. Uma coisa de destaque da linha Mavic, que inclusive saiu agora, que não é mais Mavic Air 2S, é justamente isso aqui, de você poder dobrar a sua aeronave e colocar em lugares bem pequenos. Olha só, é muito pequeno. Comparado com a minha mão aqui, ela é bastante pequena. Se você quiser algo mais portátil, você deve optar para a linha Mini, que aí são aparelhos menores e muito mais leves. Quando a DJI começou com esses drones dobráveis, foi chamado de Mavic, justamente por conta da sua portabilidade. O primeiro drone portátil assim dobrável foi o Mavic Pro. Inclusive, foi um dos primeiros drones, ou o primeiro drone, a girar sua câmera na vertical para fazer o que hoje está muito comum, os stories, os reels, TikTok, enfim, que são vídeos na verticais. E inclusive agora ele voltou com isso no mercado com o Mavic Mini 3 e o Mavic Mini Pro. A câmera gira e ele faz vídeos na vertical também. A principal inovação aqui já ia falar Mavic de novo, aqui no Air 2S foi o tamanho do sensor, passando para um sensor de 1 polegada, ajudando você a fazer imagens com mais qualidades, inclusive imagens noturnas. Esses 20 megapixels ele te entrega uma foto em RAW e também, se você quiser,
ela te entrega em JPEG ali. As fotos, como eu falei, podem ser feitas em 20 megapixels. Acho que um dos principais sucessos da DJI foi justamente colocar nos seus drones um botão chamado Return to Home, ou apenas retornar para casa, que acontece principalmente quando você aperta esse botão aqui no controle. Isso pode acontecer também quando ele perde o sinal do controle com a aeronave, ou até mesmo quando sua aeronave está com a bateria baixa. A aeronave tem vários sensores. Por conta de todos esses sensores que tem na aeronave, inclusive esses dois que tem aqui no R2S, ele não vai deixar você subir e bater em alguma coisa, ele não vai deixar você se aproximar e bater, mas como ele não tem sensor na lateral, é bom sempre estar de olho na sua aeronave para que não aconteça nenhum acidente. Inclusive, tem alguns modos que só de você colocar para frente, a aeronave vai desviando dos obstáculos aí, mas é sempre bom estar de olho lá para que não aconteça algo de errado com o seu drone. Além de todos esses sensores, ele tem alguns modos inteligentes que você, às vezes, pode até soltar o seu controle e fazer alguns movimentos. Por exemplo, você pode selecionar você, deixar o controle no chão e continuar caminhando. Ele vai começar a te seguir. É muito interessante, muito legal. Mas lembrando que é bom fazer isso longe de pessoas e longe de objetos que possa bater aí no seu drone. Falando um pouquinho da câmera, antes de comprar esse drone aqui, como eu falei para vocês, eu perdi o meu drone anterior. Então, acabei procurando para saber qual que seria o meu drone, o próximo drone que eu usaria para trabalho. E acabei descobrindo, eu não sabia até então, que todos os acessórios do Mavic R2 era compatível aqui com R2S. Por isso que eu optei só comprar a aeronave e continuar com os acessórios que eu tinha do Mavic R2. E uma das coisas, além do sensor aquele de cima que eu mostrei para vocês, por conta desse sensor de 1 polegada, ele faz vídeos em até 5.K na resolução máxima. Eu vi vários vídeos na internet e as pessoas falam, ele grava em 5.4K 30 e aí ele pega o sensor inteiro. E quando você vai gravar em 4K 60, ele faz cropado, falando que quando ele grava em 4K, ele faz essa imagem cropada. Mas o que acontece realmente é o seguinte, quando você faz uma filmagem em 60 fps, ele faz esse crop, independente da dimensão que você esteja utilizando. Se ele tiver em 60 frames por segundo, ele vai fazer esse crop, aproximando um pouco mais a sua imagem. Lembrando que ele filma em 5.4K em 30 frames por segundo. Já é uma ótima resolução e já é uma boa captação de quadros aí para vocês. Uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês aqui, como eu perdi o Mavic R2, o cartão foi junto. E aí surgiu de novo a dúvida de qual cartão comprar agora. Fiquei procurando, fui nos mais conhecidos, comecei a pesquisar valores e tudo mais. E aí o que aconteceu? Eu lembrei que normalmente um fabricante, ele indica, inclusive no seu próprio site, no próprio site deles, para você comprar um cartão de memória. Então o que eu fiz? Entrei no site da DJI Estados Unidos, lembrando que aqui no Brasil não aparece, você tem que entrar na DJI norte-americana ali e ele vai te indicar o que você comprar. E aí, inclusive, ele sai muito mais barato do que os mais conhecidos e com a mesma taxa de transferência. O que eu fiquei sabendo é que talvez com a durabilidade ele seja menor. Mas eu imagino que se a DJI, o fabricante, está te indicando você comprar esse cartão, é porque realmente eles confiam nesse cartão. Eu vou deixar o nome para vocês aqui, lembrando que a taxa de transferência do aparelho para o cartão é de até 150 megas por segundo. Então, esse cartão que eu comprei é de 170, se não me engano. Como eu falei para vocês, um dos maiores motivos de eu ter escolhido esse drone aqui foi justamente pela compatibilidade que ele tinha com os acessórios do meu drone anterior, o drone que eu acabei perdendo. E uma das coisas mais interessantes, inclusive que deu destaque na DJI no mercado, é justamente a distância que o controle, que a aeronave pode estar de você controlando ali sem perder sinal. Essa maquininha aqui, ela diz que pode chegar até 12 km ainda com qualidade de vídeo que você vai estar recebendo na tela do seu controle ou do seu celular. Uma coisa que eu recomendo para vocês é não tente fazer long range. Eu nunca tentei, o máximo que eu cheguei assim, sem sombra de dúvida, foi, sei lá, 1,5 km, 2 km no máximo, sendo que já que a máquina consegue chegar até 10, 12 km e eu chegar a 2, não chega nem a, sei lá, 20, 30% da capacidade que o fabricante diz que pode fazer. Mas o que eu digo para vocês deixa essas coisas de teste
para os caras que são patrocinados aqui, porque eu tenho certeza que, principalmente aqui no Brasil, essas máquinas não são baratas. E uma coisa bem legal aqui para você que não conhece sobre o aplicativo, você pode ir direto do aplicativo, baixar para o seu celular e fazer a postagem em tempo real. Você pode subir o seu drone, fazer aquele take que você quer mostrar para os seus amigos naquele momento, passar para o celular e disponibilizar aí nas suas redes sociais. A cada lançamento há um upgrade na bateria. Nesse caso aqui houve um retrocesso, porque é a mesma bateria para um drone mais poderoso com mais funções. Então, no Mavic Air 2, o que a DJI falava é que tinha 34 minutos de autonomia, lembrando que em ambiente controlado. Esse daqui, aqui no Air 2S, a DJI diz que o tempo máximo de voo é de 31 minutos. Uma coisa que acompanha aqui no Fly More são as baterias, e é muito interessante como eles fazem para fazer esse carregamento das baterias. Eles fazem o possível para te entregar uma bateria carregada o mais rápido possível. Então, quando você coloca as 3 baterias aqui e ela tem níveis diferentes de carga, ela vai começar daqui tem mais carga, da segunda que tem a carga mediana, e depois vai passar para que tem menos carga ali. Assim, ela vai poder te entregar uma bateria o mais rápido para você poder fazer o seu voo e fazer as suas imagens ali. Como eu falei para vocês, essas baterias aqui nesse drone, nesse modelo, dura mais ou menos tem a duração mais ou menos de 31 minutos. Mas uma das maiores dúvidas das pessoas, dos usuários, é justamente como armazenar, como carregar, se deve deixar cheio, se deve deixar vazio. Eu vou deixar aqui no link da descrição um vídeo que eu acho muito interessante, e eu acho que ele fala tudo, ele fala 10 dicas de como você prolongar a vida das suas baterias ali, de como carregar, de como armazenar. Então é um vídeo muito completo com algumas dicas aí de como você prolongar a vida das baterias do seu drone. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar com vocês. A partir aqui do R2S, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, ó. Aqui na asinha, em uma das asas, vem esse ADS-B. O que é esse ADS-B? Ele é um sistema que tem aqui no drone, que se comunica com outras aeronaves que também tem esse sistema para falar da sua proximidade. Por que isso é bom para a gente? Às vezes você decola o seu drone e aí vamos supor que tenha uma aeronave que tenha também esse sistema, ele vai te avisar, ó, tem uma aeronave chegando perto. Então você pode baixar seu drone, você pode trocar a localidade do seu drone para evitar possíveis acidentes aí, causar algum tipo de dano, perder sua aeronave, enfim, serve como um tipo de segurança para você não causar nenhum tipo de acidente. Uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: quando você receber o seu drone, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar suas baterias para carregar. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é: coloque as suas baterias para carregar, porque enquanto você está fazendo ativação, enquanto você está lendo os manuais, está baixando o aplicativo, as suas baterias estão carregando ali. Então, quando uma tiver ok, você vai colocar no seu drone e vai começar a fazer todo o processo ali que a DJI pede para fazer. Primeiro você tem que fazer o seu cadastro, você tem que fazer a ativação do seu drone. Isso não tem nada a ver com a legislação do Brasil. Inclusive depois eu vou fazer um vídeo falando de toda a parte burocrática brasileira para você voar o seu drone sem problema algum. Mas antes disso, antes de toda a parte de cadastro, você tem que fazer a ativação dele na DJI para você fazer esse primeiro voo. Se você não fizer essa ativação, se você não baixar o aplicativo, você não vai conseguir levantar o seu drone. Então, primeira coisa que você tem que fazer, coloca as baterias para carregar, vai fazer toda a parte ali que a DJI pede, de fazer o cadastro e tudo mais. E aí, em um próximo vídeo eu vou falar para vocês depois de como funciona a parte burocrática brasileira, de todos os cadastros que você tem que fazer, seu, inclusive da aeronave. Então hoje, qualquer coisa, eu queria agradecer a você que ficou até agora e viu tudo que eu tenho para falar aqui sobre esse Air 2S. Inclusive eu vou sempre errar falando o Mavic na frente, mas enfim. Queria pedir para você deixar o seu comentário, deixar o seu like, porque esse bichinho aqui vai ser o foco do canal. Vou falar muito de drone, vou falar muito sobre fotografia e tudo que é dica que eu puder dar falando sobre esse bichinho aqui, eu vou passar para vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo e fique com Deus.